Nesse episódio especial de Natal, a história é sobre coragem. Ela sempre quis empreender, mas só encontrou força depois que a filha nasceu. Seu último salário como CLT era de R$ 1.200. Hoje, com um único canal no YouTube, ela faz mais de R$ 15.000 por mês todos os meses. Enquanto muitos pedem o milagre de Natal, ela decidiu criar o próprio. Fica com a gente, porque tá começando Ho Ho Ho, mais um Channelscast. Olá, meu amigo, minha amiga que nos assiste aqui na internet, você já me conhece, sou o Gui Dias e tá começando mais um Channelscast, o seu podcast preferido. Hoje eu tô aqui com uma aluna, mulher incrível, cheia de resultados. Ela vai compartilhar para vocês aqui insights que fizeram ela chegar lá. Senhoras e senhores, com vocês, recebam com muito carinho a minha amiga Fernanda Schuch. E aí, tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal, eu sou a Fernanda Schuch, eu sou mãe de uma menina, eu sou aluna do Club e do Legacy e hoje eu vou falar como eu venho fazendo 15 mil no mês com o meu canal Dark. Boa, boa, 15.000 no mês aí realmente é uma quantia interessante. Vamos conversar aí até como é que você concilia aí, né? Ser mãe, ser esposa, enfim, ter o teu canal no YouTube aí, faturando esse dinheiro bom. Mas antes eu sou curioso, vocês sabem, eu gosto de entender como é que você chegou até aqui, como é que os meus convidados chegaram até aqui, né? Eu gosto de entender um pouco mais da história por trás desse resultado. Fernanda, por favor, fique à vontade, conte um pouquinho mais pra gente da sua história aí pregressa, antes de canais Dark, antes de YouTube, com quem era a Fernanda lá atrás. Gui, eu vou começar assim, bem lá atrás mesmo, porque eu sou, na verdade, gaúcha. Eu moro em Santa Catarina hoje, faz 12 anos que eu moro aqui, mas eu sou gaúcha e com 19 anos, vou contar isso para dar um contexto, né? Com 19 anos eu estava trabalhando, estava muito bem lá na minha cidade, já tinha feito alguns cursos, aquela coisa toda, mas eu não tinha intenção de fazer faculdade, eu sempre fui muito perdida em relação a isso. Eu sempre quis ter meu dinheiro. Então, comecei a trabalhar muito cedo. E eu tava lá trabalhando, tudo mais, 2000 e, final de 2012. E aí eu falei, cara, isso aqui não dá para mim mais, não é, eu tô me sentindo numa caixinha pequena, eu preciso sair daqui. E aí eu morava com a minha avó na época, e aí eu cheguei, contei pra minha família e falei, olha, eu quero ir embora. A minha irmã morava em Porto Alegre já nessa época, e eu falei, eu quero ir embora daqui, eu não tô sentindo que eu vou crescer. Era uma cidade de interior, é uma cidade muito pequena. Eu falei, eu preciso de mais. Eu sinto que eu preciso de mais. E aí eu ia. Os meus planos iniciais eram ir morar com a minha irmã, porque era uma coisa mais fácil, mas eu não me adaptei em Porto Alegre, assim, não era uma cidade que eu gostava. E aí eu falei, não, eu vou. Comentei com as minhas amigas, né? Eu falei para elas assim, gurias, eu tô indo embora, eu quero ir embora daqui. E aí a gente tinha uma amiga em comum aqui em Santa Catarina, que foi através dela que eu vim parar aqui, né? E aí ela falou, cara, venham pra cá, que é muito bom. E eu falei, então tá, então vamos embora. Daí pedi demissão, vim eu e outra amiga, e aí eu pedi demissão, falei, ó, um mês tô indo embora. Daí organizei minhas coisas, vim eu, uma mala, R$ 1.000. Também em 2013 isso não era muito, mas também não era pouco, né? Ainda valia alguma coisa. E aí eu vim e comecei a minha vida com 19 anos. Cheguei aqui em março de 2013. E aí eu cheguei aqui, comecei a procurar trabalho, aquela coisa a gente começa com o que dá, começa com o que tem, mas eu sempre ainda naquela configuração do CLT, eu preciso de uma segurança, né? Todas essas questões que a gente vem carregando, principalmente da criação. Eu venho de uma família de professores, então a minha avó sempre insistiu muito para eu fazer magistério, porque tinha aquela coisa que professor tinha muito tempo de férias, né? Ai, tem 2 férias no ano, tudo mais. E aí eu vim, enfim, né? Comecei a trabalhar aqui, comecei a trabalhar num supermercado. Eu tinha um conhecimento, eu tinha uma experiência em administrativo, mas eu cheguei, eu precisava trabalhar, precisava de dinheiro. E falei, não, vou pregar a primeira coisa que eu consegui aqui. E eu comecei a trabalhar no supermercado que tinha aqui perto da minha casa. E aí, mas com a mesma coisa. Eu falei, não, eu não vim aqui também para ficar trabalhando no supermercado, né? Eu sempre tive essa ambição, que hoje eu entendo que é uma coisa boa, mas que antigamente a gente achava. Muita gente sempre confundia com ganância, que é uma coisa completamente diferente, né? A ambição, eu acho que ela é do ser humano e ela é uma coisa muito, muito boa para o ser humano, porque isso faz a gente evoluir. E aí comecei a procurar, fiquei no mercado ali uns 3 meses, e aí eu comecei a
estava procurando emprego ainda, fiz uma entrevista, eu moro, né, no continente, e para quem é de Florianópolis, para quem conhece a região, sabe que o trânsito aqui é um dos maiores problemas. É o que o pessoal mais reclama. É lindo, maravilhoso, mas todo mundo sabe que aqui tem fila o tempo inteiro. E aí eu fiz uma entrevista lá na ilha, lá no depois da UFSC, assim, que é bem longe, assim, um bairro muito distante. Então eu tinha que pegar 2 ônibus para ir, 2 ônibus para voltar. E aí eu saía de casa muito, mas assim, eu tava realizada porque eu tava numa empresa que eu tinha possibilidade de crescimento, era no administrativo, que era uma coisa que eu tinha conhecimento, né? E aí eu fiquei nessa empresa, assim, uns 8 anos, talvez, 7, 8 anos. Eu fiquei muito tempo lá. Só que ainda assim, aquele bichinho do. Eu não concordava com muitas coisas, como muita gente que trabalha no CLT, muita gente que saiu também, né, do administrativo, desse nicho de empresarial, assim, essa coisa, tem essa dificuldade, porque eu era uma empresa que cresceu muito, mas era uma empresa muito familiar, então tu tem aquelas, né? Eu aprendi muito lá, muito. Só que eu cheguei uma época em que eu trabalhava chorando o dia inteiro. Eu chegava de manhã, era 8h30 da manhã, eu já tava chorando, e eu ia embora às 6 horas da tarde chorando, assim, num estresse, até que eu cheguei, eu fiquei lá 4 anos e meio e pedi para sair. Eu falei, olha, eu quero que vocês. Fiz um acordo com eles, eu ensino quem tiver que ensinar, vocês não vão nem sentir a minha falta. A pessoa que vai me substituir vai ser exatamente igual. E aí eu falei, mas eu preciso sair. E aí eu saí, fiquei o período ali dos 6 meses, eu acho, 7 meses fora, e eles me chamaram de volta, porque tinha uma função em específico, que é a emissão de nota fiscal, que ninguém mais sabia fazer, só a pessoa que fazia na época, e eu, que foi a única pessoa que aprendeu a fazer aquilo lá. E aí eles me chamaram de volta. E aí eu falei, e essa pessoa, no caso, meu ex-chefe, sempre foi assim como um pai para mim. Eu tenho um carinho enorme por ele. E aí ele sofreu um AVC. Então a empresa parou, né? Porque ele teve também como se fosse um burnout, assim, um negócio de estresse. O dele foi também por estresse. Aí eles me chamaram de volta. E aí eu falei para eles, olha, eu vou ficar, mas eu vou ficar só até ele voltar. Ele se recuperou, graças a Deus, ele ficou muito bem. E eu falei, eu fico até ele voltar, mas eu não quero mais isso aqui. Eu já tinha certeza que eu não queria mais. Nessa época eu estava trabalhando com massoterapia. Eu fiz o curso, tudo, e eu atendia na casa das pessoas e eu estava muito feliz. Mas por ele, por gratidão a ele, eu voltei, assim, não foi nem pela empresa em si, né? E aí eu voltei, e fiquei lá até ele ficou uns 2 meses afastado, e aí quando ele voltou, ele ficou muito feliz de me ver, assim, ele ficou numa felicidade. E aí ele falou, você vai ficar aqui comigo? Vai trabalhar comigo? Eu falei, não, Araújo, né, que chamam ele de Araújo. Eu falei, não, Araújo, eu vim só pra te cobrir enquanto tu não tava aqui, mas eu não vou ficar, não tenho intenção nenhuma. E aí, porque eu não queria ficar naquela coisa de sair de casa 5, 6 horas da manhã e voltar 8 horas da noite e não ter tempo pra nada, né? Fora o estresse. Quem trabalha diretamente com a parte de faturamento, que mexe direto com o dinheiro das pessoas, é uma coisa complicada, é muita pressão. E aí eu falei pra ele que não ia ficar. E aí ele falou, não, mas o que você quer para ficar? E aí eu falei, mais uma vez eu botei, aí eu vou falar um pouquinho um pouquinho de lei de atração, né? Quem acredita na questão das energias e frequência vibracional, eu falei, eu vou botar isso aqui em teste. Aí eu falei para ele, o único jeito de eu ficar aqui é se eu puder trabalhar 6 horas. Eu queria porque o salário lá ia ser muito bom para 6 horas. Assim, né? Tem um salário de concurso público trabalhando das 8 às 2, né? E aí bateu ainda aquela questão da insegurança de empreender e do não ter o fixo e tudo mais. E aí ele falou: você quer ficar 6 horas? Então tá. E aí ele jogou a proposta lá para a gerência e eles aceitaram. E aí eu acabei ficando mais 2 anos e meio lá nessa empresa, trabalhando 6 horas. E aí era muito bom, só que ainda assim eu não me sentia satisfeita, né? Mas como eu ainda não tinha nada em mente e tudo mais, eu sempre tive uma vontade de empreender. Mas eu não tinha essa segurança, eu não me enxergava capaz. E aí eu fiquei mais 2 anos e meio e saí, eu cheguei para eles e falei de novo, olha, eu agradeço mais uma vez, né, por vocês terem me chamado e tudo mais, por terem acreditado no meu potencial, porque quando eu entrei lá eu era só uma menina de 19 anos. E aí
eu falei pra ele, mas não dá mais. Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais trabalhar aqui, eu não consigo mais trabalhar assim. Eu olhava. Eu lembro que a empresa, ela dava de frente pra Beira-Mar, de Florianópolis. E eu olhava aquilo lá, eu olhava as pessoas vivendo. E mesmo que eu saísse, às vezes eu saía cedo, às vezes eu não saía cedo, porque eu tinha que fazer hora extra, porque era um setor, né? É um setor que demanda muito, enfim. E aí eu falava, cara, as pessoas estão vivendo e eu tô aqui trancada. Era assim que eu me sentia. Eu falava, eu tô aqui trancada. E mais uma vez eu saí. Aí, depois que eu saí de lá, eu tive outros empregos. Eu ainda não tive a coragem de continuar, por exemplo, atendendo com massoterapia. Não dei o pontapé inicial. E aí entrou a pandemia. Eu saí de lá em fevereiro de 2020 e em março entrou a pandemia e aí eu tive que ficar em casa. Como todo mundo, eu tive que ficar em casa. E aí nessa época eu tinha engordado muito, muito, muito. E aí eu comecei a eu fui do grupo de pessoas que emagreceu na pandemia, né? Eu fiquei ali um mês, assim, que eu ganhei uns 10 quilos. E aí, em abril, quando voltou, o pessoal começou a reabrir algumas coisas, a academia voltou, parcial, eu foquei nisso. E aí, eu botei mais uma vez a minha mente para trabalhar. Eu falei, ó, eu quero. Tudo bem, eu ainda não tô pronta para empreender, mas eu quero um emprego home office, porque era o que tava todo mundo, né? Ninguém tava contratando, na verdade, tava todo mundo demitido, isso ali por agosto. E aí eu falei, não, eu quero um emprego home office. E aí eu fiquei, botei na cabeça, eu vou trabalhar home office e comecei a mandar currículo assim na minha área. E aí, acho que um mês depois, em setembro, eu fui chamada para uma entrevista numa empresa que tinha uma vaga home office. E aí eles me deram um escritório em casa, tudo. E eu falei, cara, esse negócio funciona, né? Nessa época eu tava em um outro relacionamento, eu não conhecia o meu marido ainda. E aí eu tava assim, super focada na academia. E eu gostei muito dessa vida em que eu levantava no horário que eu queria. Que eu tinha tempo para treinar, que eu tinha tempo para fazer minhas refeições. E mesmo trabalhando em casa, eu tinha tempo para fazer todas essas coisas. Então eu conseguia cuidar da minha casa, eu conseguia treinar, né? E tinha o dinheiro, que é o que não adianta, a gente precisa de dinheiro para viver. E aí eu tava muito bem no meu trabalho, mas eu tava muito bem no meu relacionamento. E aí eu peguei e fiz uma oração assim, eu falei para eu falei, cara, esse negócio de mentalidade, ele funciona. A gente só tem que achar o caminho. E aí eu falei assim, pedi para Deus, eu falei, Deus, se for para minha vida mudar, que ela mude, então. Eu tô pronta para mudar, eu tô pronta para o que tiver que acontecer a partir de agora. E aí essa empresa me ofereceu uma vaga para trabalhar no financeiro, mas era presencial e era em Jurerê Internacional, a minha vaga. Ah, Eu ia aumentar o meu salário e tudo mais, e eu fui conhecer, né, o escritório e tudo, e aí quando eu cheguei em Jurerê, eu falei, cara, isso aqui é outro nível, né, eu já tinha ido lá na praia, porque o acesso aqui é tranquilo, mas eu só tinha ido na praia, e aí eu olhava tipo assim, eu olhava as pessoas, eu entrei no supermercado, e é muito engraçado, porque tudo é diferente, tipo, é outra frequência, né, e aí eu falei, cara, eu quero isso aqui pra mim, eu preciso viver isso aqui. E aí eu resolvi que eu ia aceitar, né? Aceitei a proposta, mas o meu marido não quis se mudar. O meu companheiro na época não quis se mudar comigo. E aí eu falei pra ele, olha, a gente pensa muito diferente, né? Enfim, tivemos uma conversa e eu fui sozinha. E aí eu tava ali. E aí eu fiquei, assim, um bom período da pandemia trabalhando lá nessa empresa. E foi um período muito bom. Mas eu ainda tinha comigo uma questão de que não era aquilo ali não era a minha vida. E nessa época eu peguei Covid e eu morava muito longe das pessoas, porque Jurerê é lá no norte da ilha, assim, muito afastado. É lindo, maravilhoso, mas é muito afastado. E aí eu peguei Covid, e assim, eu sozinha. E aí foi um período em que para mim, o Covid ele não foi uma doença que me pegou físico, não foi a pior parte, a parte física, foi o mental. Ele acabou com o meu psicológico no nível assim que eu nunca tive nada que eu peguei nenhuma me abalou tanto quanto eu achei que eu fosse morrer. Literalmente, assim, eu achei que fosse morrer. E aí eu falei, cara, eu tô muito longe de tudo. E aí eu lembro que eu levantava, eu tinha não era crise de ansiedade, assim, mas eu tinha uma ansiedade muito forte, e aí eu acordava de manhã, assim, eu acordava 5 horas da manhã, às vezes eu acordava de madrugada, e aí eu comecei a orar, né? Eu pedi pra Deus um caminho, porque eu precisava sair daquela situação. Eu falei, como que eu cheguei no lugar que eu queria e hoje eu não tô feliz aonde eu queria? E aí
eu comecei a procurar e foi aonde eu conheci os canais Dark, né? Eu comecei a pesquisar e nessa época eu conheci os canais Dark, mas era mais a questão de. Eu comecei pelo Pinterest, que nessa época foi bem forte, assim, o Pinterest Dark. Só que eu não entendia como aquilo ali funcionava ainda. E aí, depois disso, eu voltei para o continente, eu saí daquela empresa, porque também sou meio desapegada, né? Quando eu vejo que o negócio não tá fluindo mais, eu falo, olha, isso aqui não tá dando certo, eu vou ter que abrir mão. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, eu vou ter que abrir mão. E aí eu voltei para o continente, eu fiquei morando uma época com a minha amiga, e aí, logo depois, eu conheci meu marido. Depois de 7 meses solteira, 8 meses solteira, eu acho, eu conheci o meu marido. E a gente. Foi tudo muito rápido, assim. Foi tudo muito rápido. E aí, eu conheci ele na metade de 2021. 2022, janeiro de 2022, eu descobri que estava grávida. E aí, eu já não estava mais trabalhando, né? Eu tinha pedido demissão do meu último emprego. E foi assim, ó, eu saí do meu emprego no dia 11 de fevereiro. E no 6 horas da tarde, aí a gente passou numa farmácia e eu comprei um teste e fiz o teste e descobri naquele dia. Eu nunca vou esquecer o dia que eu descobri a minha gravidez, porque foi no mesmo dia foi meu último dia de trabalho, assim. E aí eu descobri a minha gravidez e falei, bom, agora mesmo que eu não volto. E aí o meu marido, ele segurou as pontas, né? Fez ali o papel de marido e foi isso. E aí eu curti toda a minha gestação. E aí depois entramos já na minha fase empreendedora. Boa, boa, boa. E aí, você então tem a filhinha, né, a filhota, e aí você depois, então você se dá, né, esse tempo de gestação, de você tem a sua filha, e aí depois que você cai para dentro então dos canais anônimos. Isso, aí quando eu comecei a estudar tudo, mas aí foi passando a vida, eu engravidei tudo e fui curtir a minha gestação. Quando a minha filha nasceu, ela estava com 3 meses e eu falei assim, não, eu preciso trabalhar, porque eu trabalhei a vida toda, eu trabalhava desde os 16 anos e eu não sentia, né, eu ainda não sentia aquela utilidade, porque o maternar, ele é muito cansativo, mas quando a gente vem com isso de trabalho, né, trabalho fora, que ganha dinheiro e tudo mais, não consegue, se desconecta daquilo. Eu deixei uma Fernanda quando a minha filha nasceu, né, aquela Fernanda deixou de existir e eu precisava reencontrar uma nova Fernanda. E aí eu ainda pesquisando formas de ganhar dinheiro na internet, eu ainda tinha aquela resistência do, tá, mas como que eu não vou vender nada? Eu não tenho um produto físico que eu vou oferecer para as pessoas. Eu não conseguia conectar a criação de conteúdo com fazer o dinheiro, necessariamente aquilo ali monetizar, né? E aí eu fui abrir uma loja de semijoias online, fiz um Instagram, tudo, mas eu tinha muita resistência em aparecer. E todo mundo dizia que para ganhar dinheiro online você precisava aparecer. Mas eu já tinha visto os canais Dark, eu já tinha visto o Pinterest. Eu falei, cara, as pessoas ganham dinheiro sem aparecer. Não é possível. Falei, se alguém ganha dinheiro, eu também consigo ganhar dinheiro. Vamos lá, vamos botar essa cabeça para funcionar. E eu sempre fui muito de estudar sobre lei da atração, sobre toda essa frequência vibracional, como a gente alcançar as coisas com a cabeça, com a mente, né? Como chegar no caminho daquilo ali, como que eu faço, como eu alcanço essas frequências. Aí a minha loja estava indo bem, assim, mas não era algo que me brilhasse os olhos, porque eu ainda todo mundo insistia que eu era obrigada a aparecer. E era no Instagram, e era muito massiva aquela criação de conteúdo. Com um bebê de 6 meses nessa época aí, eu não tinha, né? Tu fica, não é 24 horas acordada, mas tu fica 20 horas acordada, porque a criança, ela demanda demais. E eu não tinha tempo para tirar foto. E atrasava muito aquilo, então eu acabei vendendo mais assim para conhecidos, ia num lugar que, né, eu levava e era mais assim a minha fonte de renda. Eu investi em cursos na época que para me ajudar assim, né, para facilitar essa parte da criação de conteúdo e eu me apegava muito ao fato de que o produto era palpável, eu tinha algo que eu sentia que tinha valor para entregar para as pessoas. Eu falei, não, mas isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. E o meu marido ali sempre segurando as pontas, né? Ele sempre me deixou muito livre para eu falava para ele, olha, preciso de ajuda agora, sei lá, a Aurora, né? Preciso botar a Aurora ali, né? Não, preciso de alguém para me ajudar com a Aurora em casa. Eu tô sem tempo, eu quero trabalhar, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo, né? Tô sentindo assim. E ele, não, tudo bem, então vamos lá. E aí a Aurora ficava com uma moça no meio período para eu poder fazer essas coisas, para eu poder treinar, para eu poder fazer, porque eu sentia que eu precisava equilibrar as coisas e eu precisava de um tempo também, Fernanda, né? Eu precisava. A minha irmã me disse uma frase que
marcou muito, que era, não existe a Fernanda mãe sem a Fernanda mulher, não existe. Então tu vai ter que adaptar isso, tu vai ter que achar uma maneira de dar tua filha, de dar para tua filha, mas tu vai ter que se recarregar de alguma maneira. E eu sempre treinei, enfim, e aí ele sempre segurando as pontas, né? E aí foi. Aí ela ficava na moça, tudo, e eu peguei e comecei a estudar outras formas de ganhar dinheiro online. Nessa época a gente já tinha se mudado, a gente já estava morando nesse apartamento, né? Nesse condomínio que a gente mora hoje. A minha filha, isso já tinha passado um bom tempo, tá? E eu tentando, ainda tentando várias formas. Tem um pouco de semi-joia, de pouco para, e cuida da criança, e bota, né? Tudo tentando equilibrar as coisas. E aí eu peguei e fui, achei um vídeo, né, no YouTube, porque eu sempre fui muito rata do YouTube. Pra mim, o YouTube é a melhor plataforma, sempre foi. Eu lembro de quando, assim, eu lembro de 2009, 2008, 2009, assim, 2010, o auge das blogueiras, elas faziam vídeos, as YouTubers, né? As meninas ficavam fazendo vlogs, assim, eu assistia aqueles vlogs 1 hora e elas gravavam. Eu achava o máximo. E sempre usei o YouTube também muito para estudar. E aí fui eu pro YouTube, achei lá um vídeo da mulher falando sobre blog. Eu ainda tava ali, eu assistia o Clay Oliveira, que foi uma porta para muita gente, né? E eu assisti os vídeos dele, mas eu ainda tava com o pezinho atrás. Eu falei, como é que eu vou fazer esses vídeos? Aí fiz uns cursos de edição de vídeo, trabalhei com isso. Eu trabalhava editando shorts e vídeos curtos para uma moça que era social media, né? E aí ela terceirizava os vídeos comigo e eu fiquei um período trabalhando com isso tudo. E aí eu falei, não, sabe que eu vou tentar um blog. Que a moça falou, eu vi o vídeo da moça, eu falei, não, vou tentar um blog, porque o blog eu posso escrever, já tinha o chat GPT, tudo já era mais fácil. E aí eu fui e fiz o blog, e não, aquele blog não ia pra frente, né? Eu fiz do nicho de fitness, assim, né? Saúde e tudo mais, mas não, e aquele negócio muito, ai, assim, era muito trabalhoso fazer aquilo lá pra mim, assim, eu me sentia assim, parecia, eu me sentia meio que enganando as pessoas, eu não sei, era uma sensação muito estranha. E aí eu fui mas sempre com o pezinho ali no, olhando e vendo os canais Dark, né? E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar com edição de vídeo para um brechó, que era o brechó que eu comprava as roupas da minha filha. E aí ela me chamou e eu fui trabalhar com ela. E aí eu saí de casa. Eu falei, não, cara, não estava funcionando, eu não estava conseguindo finalmente empreender, assim, no sentido de ganhar dinheiro mesmo, ver o dinheiro entrar. O meu marido sempre sustentou a casa, mas a gente tem outros sonhos, então, né, eu falei, eu posso somar ganhando também a minha renda. Ou pelo menos diminuir a carga dele ali nesse sentido, né? E aí eu fui trabalhar com ela, e só que assim, eu trabalhava 4 horas, porque era o período que a minha filha ficava. Que eu ficava sem a minha filha, né? E aí eu trabalhava 4 horas e meu salário era R$ 1.000. Depois foi para 5 horas e foi para R$ 1.200. E era o valor que eu pagava basicamente meu aluguel. E aí foi muito cansativo. A minha filha foi pra creche, ela começou a ficar muito doente. E falei, cara, isso aqui não tá dando certo. Isso aqui não tá dando certo, eu não tô conseguindo ver uma saída. Daí eu fui e achei uma indicação de uma terapeuta. A minha terapeuta maravilhosa, a Miriam, que ela vai assistir, eu vou mandar pra ela depois, ela vai me assistir. E Um beijo, aí Miriam. a Miriam, eu comecei a conversar com ela, assim, desde a nossa primeira conversa, eu comecei a ver mudanças na minha vida. Assim, ela é uma terapeuta holística, né? Ela faz vários tipos de tratamentos e enfim. E aí ela começou a fazer alinhamentos, aquela coisa toda, e eu comecei a ver mudanças em mim e mudanças na minha cabeça. Comecei a me abrir muito mais, e aí nessa época ainda estava trabalhando no brechó, mas ainda aquela coceirinha, aquela coisa interior, e eu falava assim, não, isso aqui tá. Eu me via num potencial grande, eu conseguia enxergar o meu potencial, mas eu não conseguia encontrar o caminho para fazer aquilo ali funcionar. E aí, em fevereiro, eu conversei com a minha, né, antiga chefe, a minha amiga. Falei para ela, olha, não dá mais. Eu quero botar outros planos em prática. O canal Dark, assim, tava muito forte para mim. Eu aparecia muito conteúdo, eu assistia muito conteúdo, consumia muito conteúdo, mas eu não tinha tempo para publicar, porque o tempo que eu tava longe da minha filha, era quando eu conseguiria fazer isso, eu tava trabalhando, né? E aí eu falei para ela, não dá mais e eu vou ter que sair. Aí, né? Enfim, em março, eu ainda tava lá, eu comprei. Aí eu fui. Eu lembro que eu tinha mandado as mensagens no Instagram
do Cassiano, e eu falava, cara, eu quero entrar, e ele falava, entra, não sei o quê, não sei o que mais. Eles respondiam assim, e eu falei, não, eu vou entrar e eu vou monetizar meu canal. E aí fui e comprei o curso e comecei a estudar. Eu comecei a estudar e eu ainda não tinha criado nenhum canal. Aí eu saí de lá em abril, eu acho. Foi final de março, início de abril eu saí de lá. E aí nessa época eu fiquei estudando. Eu esperei aquela primeira semana, né? E fiquei estudando tudo. E eu assistia muito os Channels Cast. E agora eu quero falar dos Channels Cast que eu assisti, que mudaram a minha vida. Eu assisti. O que mais me impactou, o primeiro que mais me impactou foi o do Ozeir, que eu falei, cara, isso aqui é bizarro, isso aqui é muito, isso aqui é outro universo, isso aqui, é outra realidade. O depois que eu assisti o deles, eu lembro que eu assisti o das irmãs também, que foi assim, cara, elas abriram a minha mente assim num nível que eu não sei te explicar. Foi uma coisa assim que elas me fizeram enxergar algo que tava ali o tempo inteiro, sabe? Quando parece que só tira assim eu falei, cara, isso é muito real, é muito mais, é muito real, é só que eu preciso aplicar, e era o que me faltava a mão na massa, porque eu tinha conhecimento de edição, eu já tinha estudado muito sobre social media, eu era uma consumidora do YouTube, eu sou uma consumidora do YouTube, eu não tenho mais Instagram, eu não tenho TikTok, eu não tenho nada, mas o YouTube para mim sempre foi aquilo que estava ali comigo, de todas as maneiras, para estudar, para me divertir, para tudo. E aí quando eu vi o delas, eu tinha feito assim, ó, Gui, eu fiz um canal no nicho de saúde e fiz um vídeo. E aí eu levei 5 dias para editar aquele vídeo. E era um vídeo assim de 10 minutos, 7 minutos, sabe? Era uma coisinha assim. Eu peguei e falei, cara, mas eu não posso levar 5 dias para editar um vídeo. Não tem como, né? Não, isso é inviável. E aí eu vi o Channels Cast delas, e aí elas falaram que era do nicho de história, e eu falei, é isso, eu vou tentar no nicho de histórias, porque eu me identifiquei muito com, eu não lembro agora qual delas que falou, mas eu lembro que ela contou a história, que eles tinham uma livraria, que ela gostava muito de ler, ela gostava muito de histórias, e eu me identifiquei muito com isso. Eu falei, cara, eu sempre fui uma leitora muito ativa, e eu sempre gostei muito de histórias, inventar histórias né, ter esse universo que não existe. Isso sempre me cativou muito. E aí eu falei, é isso aí, é esse meu nicho. E aí fui e fiz o meu, então, canal no nicho de histórias. E aí eu comecei a postar. Mas assim, eu ainda não tinha. Eu tava meio perdida, eu queria seguir por um tema específico, mas eu sabia, ao mesmo tempo, eu tinha estudado, eu sabia que não era só o que eu queria, que tinha que ser o que o público quer assistir, que não é você que decide, enfim, né? Todas aquelas questões que a gente estuda, que a gente já está preparado. E aí eu também assisti o Channels Cast da Liege, que quem ainda não assistiu, meu Deus, aquilo ali é transformador. E eu lembro que eu vi a aula da Simone, porque todo mundo falava muito da aula da Simone. Eu ainda peguei a versão do clube com os vídeos antigos ainda, antes da atualização, sabe? Agora, esses vídeos antigos estão em outra parte, mas antes eles eram o que começava, né? Quando tu entrava ali na plataforma era a primeira coisa. E aí eu lembro que eu vi aquele vídeo da Simone, eu assisti a aula dela, eu senti, quando ela pede pra gente imaginar como é depois que você tá monetizado. Eu lembro que eu senti, assim, uma alegria tão grande, uma paz no meu coração tão grande, assim. Eu lembro que eu via uma luz clara, eu via, tipo assim, eu conseguia imaginar tudo. Eu falei, cara, é isso, e vai acontecer, só tem que esperar o tempo. E aí, o meu canal, eu fiz ele em maio, e aí eu comecei a postar, só que ainda tinha essa questão da minha filha, ela ficou muito doente, porque era a primeira vez que ela estava frequentando uma creche, e aí ela ficava muito doente, mas eu já estava mais tranquila, porque eu estava com ela em casa. Eu não tinha aquela pressão de ter que dar satisfação, de, sabe, aí pega atestado, compensar a hora, tudo mais, que era muito cansativo. E aí eu fiquei, assim, eu fiz algumas coisas erradas no meu canal, então ele deu certo porque ele tinha que dar, mas eu não recomendo. Fica de aprendizado aí para, né, para quem tá tentando monetizar. Eu não tinha frequência e eu acredito que isso foi o fato de ele ter demorado muito para engrenar. Eu fiquei, tá, no período de férias escolares, eu fiquei 2 semanas sem postar. E aí, e quase ninguém sabia, na verdade, assim, ninguém sabia do meu canal. A única pessoa que sabia era meu marido, eu não tinha contado pra ninguém. E a minha mãe veio me visitar e eu contei pra ela, eu mostrei meu canal pra ela. E aí a minha mãe falou assim: "Nossa, isso aqui é muito legal,
nossa, que lindo, minha filha, isso aqui é muito legal e tudo mais. E aí a minha mãe foi embora e uma semana depois, eu acho, eu postei isso. Uma semana depois eu postei o vídeo que fez o meu canal viralizar. Olha aí, poder de mãe, hein? É. Caramba! E aí o meu canal viralizou e foi dia 12 de agosto. O meu vídeo, inclusive, hoje ele tá com quase 300 mil visualizações. O meu vídeo que viralizou, né? E aí começou todo aquele processo, aquela alegria de ver os números subindo e tu ver sair de 20 inscritos para 1.000, assim, eu acho que não foi uma semana que ele levou para. Eu postei até na comunidade quando eu atingi, né, as métricas e tudo mais. E aí eu entrei naquele processo de começar a enviar os formulários e tudo mais, enquanto ele estava ali, porque eu não tinha parado. Meu foco era, eu fazia o vídeo na hora que dava. Eu falei, meu objetivo é monetizar. Não tava focada que eu tinha que monetizar. Então eu estudava, aplicava no próximo vídeo. Eu fui fazendo assim, né? Eu não tinha backlog, então por isso que eu digo, tipo, tem a pessoa, assim, ó, você tá começando, faz um backlog de 3 vídeos que seja, porque isso já ajuda muito. Eu fiquei 2 semanas sem postar e meu canal poderia ter morrido, eu teria que começar tudo do zero, porque ele foi sorte, assim, foi a minha mãe, na verdade. Foi o poder da palavra da minha mãe, porque ele poderia ter morrido e não, o algoritmo não ter mais trabalhado a meu favor. E aí, eu acho que a gente pode continuar, não sei se eu posso continuar. Boa, boa. Eu vou pegar daqui. Eu vou pegar daqui. A história tá muito boa. Você então monetiza depois aí da palavra de sua mãe, né? Você abate, o teu vídeo viraliza e você logo em menos de uma semana já abate as métricas para monetizar. Você monetiza o seu canal. E é o canal que você tem hoje, né? É o meu É o seu único canal até hoje. Por enquanto, eu tenho um outro canal que eu comecei, mas que ele ainda tá passeando, tá caminhando devagarinho. Mas é o meu. Show. Show. Então você tá com esse canal e é canal de histórias emocionantes, é isso? Histórias emocionantes. Inspirado lá pelas irmãs Pimpinela. Inclusive, um beijo para a Sophie e para a Bruna, nossas queridas irmãs Pimpinela, aí, inspirando aí cada vez mais pessoas. Muito bom. Então, canal de histórias emocionantes, você monetiza, assim, em uma semana você bate as métricas, e aí vamos entender mais, vamos conversar mais sobre o seu canal. Quero saber, então, vamos lá, idioma que você escolheu para fazer o canal? Eu comecei a fazer os roteiros, eu tentei fazer primeiro em inglês, só que eu tinha ainda aquela coisa que eu queria dar uma revisada e eu tenho muita facilidade de espanhol, porque eu vim da fronteira. Então, é uma segunda língua ali, né? A gente se vira bem do lado dos hermanos. E aí eu fui pro espanhol, e aí eu falei, não, é isso aqui, eu vou fazer em espanhol, porque eu consigo as palavras são muito parecidas ali, o contexto, tu consegue entender o contexto sem traduzir. Então, eu já fazia o meu roteiro direto no espanhol, foi esse que eu escolhi primeiro para começar. Agora, o meu foco é o inglês. Boa, boa, isso aí, isso aí. Inglês e espanhol são os melhores idiomas disparado aí pra galera fazer conteúdo, né? Canal internacional melhor do que canal português, paga bem Porque mais. eu fui muito pelo. Eu conversava muito, converso muito com o ChatGPT, meu melhor amigo, né? Eu falo que ele é meu melhor amigo. E aí conversei muito com ele e eu falava assim, tá. Ele falou: para te alcançar números em quantidade, o espanhol é o melhor. Mas se tu vai focar em monetização, em ganhar mais, né? Vou falar assim, ganhar mais, tu vai ter que ir primeiro pro inglês. E aí eu sabia que, para minha ansiedade, o melhor era eu começar no espanhol. Uma, porque eu já tinha mais domínio da língua, e outra, porque se eu ia começar a ver os resultados mais fáceis, ia ser mais difícil de eu desistir. Óbvio que, né, desistir não era uma opção nessa altura do campeonato, mas Claro, claro, claro. fazia mais sentido, né, eu começar pelo espanhol. Boa, boa. Inclusive, até falar para a galera que está assistindo a gente agora, né? Essas informações aqui que a Fernanda pegou, todas dentro da nossa comunidade, né? Muito bem compartilhada na nossa plataforma de aulas também. A gente sempre fala aqui, né, de idiomas inglês e espanhol. Existem alguns outros idiomas também que também pagam bem, só que aí a galera da Channel se conhece, né? Vou até fazer um convite para você que está aqui nos assistindo até agora, meu amigo, minha amiga. Tem aqui um link no comentário fixado com uma oferta especial para você fazer parte da comunidade Channels. Mas essa oferta aqui exclusiva, ela é por tempo limitado. Então, se eu fosse você, fazer igual a Fernanda aí, você que, poxa, tá cansado aí, CLT não é para você, você olha para a janela igual a Fernanda falou, né? Vê a vida acontecendo e você preso ali, até mesmo, né? Quem tem filhos aqui, né? Fica aí tempo distante do filho, da filha, da família. Então,
Quer ter tempo de qualidade com as pessoas que você ama? O link tá aí para você fazer parte da comunidade Channels. Poucas horas investidas aí, você consegue ter os resultados iguais o da Fernanda, iguais também aos mais de. Já somos aí. Esse episódio é o centésimo, quinquagésimo sexto, ou 600, mais de 150 episódios aí. Então, quero que você faça parte, quero que você mude de vida. Clica aqui. Entra na comunidade e quando você chegar lá, me manda um alô, um arroba Gui Dias, manda uma DM lá e fala: Gui, estou aqui, Gui, vim pelo episódio da Fê e eu vou te mandar um salve de volta, beleza? Recado está dado. Vamos continuar aqui com esse papo super agradável com a Fê, que ela já falou, ó, já falou o nicho, história, já falou o idioma que é o espanhol por conta da facilidade, certo? Agora vamos lá, duas coisas. A frequência, você falou que não vinha com uma frequência muito boa antes. E agora, como é que tá a frequência do seu canal? Então, a frequência do meu canal era assim, ó. Até monetizar, até eu atingir as métricas, eu postava quando dava. Quando ele pegou, esse vídeo começou a pegar atração, eu falei, não, agora eu não posso abandonar isso aqui. Eu tenho que fazer isso aqui virar e continuar. E aí eu comecei a postar um vídeo de segunda a sexta. Eu não postava no final de semana, porque era muito corrido com a minha filha e eu ainda assim não tinha backlog, porque eu literalmente estudava, ficava, assistia os Channels Cast, pegava as dicas, pegava a dica lá no Discord e assim eu fui. Então, todo o meu vídeo eu tentava melhorar aquele 1%. Aí eu comecei a postar de segunda a sexta. Aí depois, isso aí foi setembro, né? Setembro. E aí tem uma outra coisa que é, até monetizar é um processo. Depois que a gente monetiza, eu lembro que eu assisti aquele Channels Cast daquela moça que não mora aqui. Ela mora em Portugal, eu acho. Ela tinha 11 canais. Sei. Ela monetizou 11 canais, eu lembro. E ela falou que ela entrou justamente porque ela monetizava, conseguia monetizar, mas ela não conseguia manter. Eu falei, cara, eu não posso deixar isso acontecer. Eu pego muita. As minhas maiores dicas eram dos Channels Cast. E aí eu falei, e eu botei isso na minha cabeça. Eu falei, não posso deixar esse canal morrer. Agora que ele engrenou, eu preciso continuar. Então eu continuava estudando tudo. Também, agora eu me lembrei, tem um outro. E aí, nesse mês de setembro, voltando, nesse mês de setembro, eu fiz 8.000. Foi o meu primeiro valor, assim, foi 8.000. E o que era muito bom, porque eu saí de 1.200, né? Eu falei, cara, isso aqui é muito doido. E aí eu assisti, só que, assim, eu tinha muita dificuldade com a CTR, né? A minha retenção era muito boa, sempre foi muito boa, sempre foi assim, 40, 50% chega de retenção. E os meus vídeos eram de 40 a 60 minutos, né? De 40 a 1 hora, então era uma retenção muito boa. Só que nada adianta o produto ser maravilhoso se a embalagem não encanta o cliente. E aí eu tinha muita dificuldade com thumb e título. E aí eu assisti, eu lembro que foi uma virada muito boa. Assim, eu tava fazendo a minha filha dormir, botei um Channels Cast daquele casal que é a Nick, e eu não lembro o nome do rapaz agora, porque eu tô muito ruim de nome, né? Mas era a Nick, eles eram um casal que ela tinha uma dívida, e aí Sim. e aí ele deu 40 mil de dívida. 40 mil, é. E aí eu lembro que ele falou sobre os títulos. E aí ele deu ele deu uma dica muito boa dos títulos, de pegar a estrutura, né? De olhar, analisar as estruturas dos títulos que tinham um bom desempenho, tudo mais dos vídeos que tinham um bom desempenho, e aplicar. E aí foi o que eu fiz. Eu peguei a estrutura do meu título do vídeo viral e pedi para o ChatGPT me dar a estrutura daquele título e começar a aplicar. E aí eu lembro que eu tinha postado um vídeo naquele dia já. O meu vídeo do dia já tinha sido postado. E eu peguei e modifiquei o meu título para essa estrutura. E aí a minha CTR saiu assim, tipo, de 4 foi para 6,5, assim, foi uma coisa muito Ó. doida. E aí o meu canal começou a pegar atração de novo, que ele tava indo, mas ele tava indo mais lento, né? Nossa, daí ali ele pegou, e aí isso aí já era final de setembro, início de outubro. Eu lembro que nos últimos 3 dias de setembro, assim, eu fiz R$ 1.000 por dia, assim, que foi que o meu setembro crescer. Uau. E aí foi assim, uma última semana que explodiu, né? E aí o meu setembro, meu outubro, eu já tava com essa dica, e aí eu fui aplicando para todos os meus próximos vídeos. E aí outubro foi meu mês recorde, que eu bati 18, quase 19 mil. 19 mil. Sendo É, que 2 meses atrás tinha sido a CLT de 1.200. Aí exato. a escadinha, CLT 1.200,
Aí o primeiro mês, 8 mil. No segundo, 18 mil reais, cara. 19 mil, né? Quase 19 mil reais. Cara, só o YouTube mesmo, né? Em outubro, eu falei assim, eu vou fazer um teste, vou começar a postar um vídeo a mais. E aí eu comecei a postar de segunda a sábado. E aí, com isso, todas as dicas que a gente vai pegando e tudo mais, foi onde eu fiz os meus, né, quase 19. E em novembro eu falei, bom, se eu fiz um vídeo a mais e deu isso, eu vou em novembro, então eu vou fazer vídeo todo dia. Só que deu o efeito contrário. O meu canal, ele não caiu, assim, eu fiz 16 e pouco, assim, deu quase 17 mil. Mas eu senti que os meus vídeos, por mais que eles estivessem com a mesma retenção, que tivesse com a CTR ali em 6 e meio, né, 7, eles não estavam pegando visualização, assim, o YouTube não estava entregando. Aí eu fui lá de novo, ChatGPT vem cá, fiz uma análise e tudo mais, e comecei a fazer o teste de reduzir. Então, a minha frequência ideal é de segunda a sexta. Olha aí. Teu público gosta, já tá acostumado com segunda a sexta. Não adianta. Exato, já está acostumado de segunda a sexta. Então, hoje eu defini que a minha frequência é cinco vídeos por semana. Boa, boa, muito bom, até porque dá pro teu público descansar também, né? Apreciar melhor seus vídeos quando sair, ficar mais tempo. É isso aí, cara, é isso aí. É entender o que o teu público quer, teu público gosta. Você, não é à toa que tem os resultados que tem. Inclusive, já de antemão, parabéns, minha amiga aqui. Olha, você até já soltou a minutagem dos teus vídeos aí. Quem pegou, pegou. Mas Mas aí fala aí, fala aí. O que que houve? O que que houve? tava assistindo toda vez que eu tô assim, ó. Ah, tem alguma coisa que tá dando. Tem alguma coisa que não tá fluindo. Eu entro ali, tem um Channels Cast, parece que é aquele ali. Porque às vezes eu não consigo assistir, acompanhar todos, né? Tem um que é Mas especial? Ou mais tem, top dos tops? tem sempre um que eu abro o meu YouTube, ele já tá ali como recomendação. E aí eu É paro pra. sempre o mesmo? Não, não, eu paro pra assistir. Ah, Saiu ali, não, senão eu ia fazer aqui um rufem os tambores, ia ser o corte aqui. O Chenosky é o maior de todos. é o das irmãs. Porque eu já assisti aquilo ali. Olha, aqueles episódios eu já assisti umas 3 ou 4 vezes cada um, assim. Das Quando, irmãs. o dos Osiris, já assisti 2 vezes, o das irmãs eu já assisti assim. Eu assisto um, eu assisto da outra, daí sabe, eu assisto um, eu Das assisto da outra. duas. Eu já assisti muito. E toda vez que eu assisto, eu sempre pego um insight diferente. Eu te cortei, desculpa. Você estava falando que você Aí, sempre que abre, tem isso. E aí ali. eu entrei e tinha um Channels Cast da. Não vou lembrar o nome dela agora também, mas ela fez 100 mil reais. Até o Cassiano apareceu no episódio. Ah, sim, sim, o da Raíssa. O da Raíssa. Isso. E aí ela tava, eu falei, eu entrei e ela começou, tava assistindo, daqui a pouco ela começou a falar, ela disse que o nicho dela era histórias emocionantes e espanhol. Eu falei, peraí, como que essa mulher tá fazendo isso? Eu preciso, posso chegar nesse valor também. Eu sempre uso muito como inspiração, eu falo, parabéns pelos resultados dela, maravilhoso, mas eu também vou, o que que ela tá fazendo que eu não tô fazendo? Tem Hum. coisa que eu não tô fazendo aí que eu, né? E aí foi, e aí ela falou sobre a minutagem dela, que era uma hora Hum. ali, né? Que eram que eram histórias mais longas. E eu falei, vamos lá, nunca testei histórias tão longas assim no meu canal. E aí foi. E aí depois que eu assisti, eu não lembro exatamente ali qual foi, né? Em qual período do mês que eu assisti, eu comecei a aumentar a minutagem dos meus vídeos, e aí eu saí do. A média do meu RPM por vídeo era uns 35, 30 e poucos reais, né? Em real era R$ 35. E agora a média dos meus vídeos é de 55, R$ 60. Eu tenho o RPM de R$ 80, então tudo porque eu aumentei a minutagem. E era quanto antes e passou a ser quanto agora? Era de 40 minutos a uma hora. Dificilmente chegava a uma hora. Era mais ali 40, 50 minutos. E agora é 1 hora e meia, 1 hora e 40. Eu já fiz um vídeo aqui quase 2 horas. Pegou o esquema, então. Pegou o esquema, o mapa da mina. Né? Olha o sorriso aí, o sorriso não esconde. Muito bom, muito bom. Vídeos então de 1 hora e meia, entre 1 hora e meia e 2 horas está fazendo agora, né? Histórias emocionantes em espanhol, postando de segunda a sexta e se dando fim de semana aí, inclusive se dando fim de semana para os teus espectadores.
É, Cara, muito interessante. Estou gostando desse nosso papo aqui. Tá vindo muita dica, muito site bacana. Com certeza aí vai ser um dos melhores Channelscast. A galera vai virar mais chavinha. Quem tá achando que esse podcast tá cheio de insight, já comenta aqui. Gratidão, Fê. Já comenta aqui o melhor Channelscast de todos. Já comenta aí, vamos engajar. Que isso aqui tá muito bom e promete ainda mais. Fê, quero saber o seguinte: pegamos aqui umas informações mais técnicas, beleza, do seu canal. Essa questão aí, vamos lá, de modelagem, referência, você. Como é que estava sendo antes? Como é que é agora? Mudou alguma coisa? Eu já vi que você usa muito GPT aí para ideia de tema, para ajeitar título. Como é que você faz em questão de referência? Existe algum canal que você sempre usa como referência? Ou é sempre o vídeo do nicho que está bombando mais, independente do canal? Você não faz mais isso, você mais se automodela agora que você conhece mais o seu público. Como é que é essa questão de modelagem, amiga? eu modelei, no início eu modelei, mas assim, pouquíssimos canais. Eu fui mais por vídeos. Então eu via vídeos, né, de temas que eu achava interessante, que eu via que tinha ali uma boa quantidade de visualizações em um mês, 2 meses. Sempre tentei pegar vídeos mais novos, né, mais recentes, assim. E eu sempre usei também muito. Depois que o meu meu canal começou a pegar visualizações, ali tem aquela aba do Analytics e todas essas ferramentas que a gente tem aqui, tem aquela parte de tendências. Então, eu tirei Hum, muito vídeo, dá muita ideia de vídeo dali das tendências. Eu ia ali, via, né, os vídeos que estavam em alta ali, e aí eu ia pedir para o chat GPT para adaptar conforme os temas que eu já via que no meu canal começavam a ter algum resultado, começavam a se destacar, né? Isso antes de eu monetizar. Depois que eu monetizei, que eu entendi qual que era o tema principal do meu público e fui fazendo testes nesses temas e eu via, e aí eu fazia assim, ó, postava um vídeo que tinha o tema, né, a estrutura ali do tema, do título, parecido com o meu viral. Dava bom. Aí eu testava um e mudava, às vezes, a idade do personagem. Daí eu já vi que o negócio não era aquilo ali. Então eu fui e aí pegava os comentários, pedia para o chat GPT analisar os comentários, pedia para ele analisar tudo que eu podia analisar aqui dos meus vídeos, do meu próprio canal, e aí a gente foi entendendo o que o meu público mais gostava, e eu fui focando naquilo ali. Aí que eu comecei a fazer, pegar vídeos que tinham boa visualização e botava no meu tema. Botava na minha estrutura, não era nem no meu tema, eu pegava e botava na minha estrutura. Eu lembro que quando eu comecei a modelar, tinha muito vídeo de. Tava em alta os canais de milionário, né? sei bem. E aí eu falei, cara, mas eu não me sentia, aquilo ali não vibrava o meu coração, assim, para fazer vídeo. Eu falei, não é o tema que eu quero trabalhar. Mas eu peguei vários insights, várias estruturas de roteiros e apliquei. Então, assim, ó, eu tirava o milionário da história, eu tirava os milionários da jogada e aplicava conforme eu sabia que funcionava, né, do meu canal. Boa, boa. E aí eu também pegava muita ideia daquela extensão do vidIQ, sabe? Sei. Eu assinei aquilo lá Ah, é? eu, Boa. porque no início eu fui fazer um teste, porque ele dá ali opções de títulos, né? Quando tu vai postar Sim. ele te dá aquelas 3 opções. Eu falei, nossa, que interessante isso aqui. E aí eu fui e entrei lá na ferramenta mesmo, eu fiz o cadastro lá e ele tem uma parte em que ele também faz uma análise do teu canal e ele te dá os vídeos, os temas em alta para o teu canal. Então, muitas ideias eu peguei daquele. Hoje em dia eu já não uso, Boa. ele não me ajuda tanto, mas no início, assim, quando eu tava. Porque acabava que o algoritmo ele me recomendava muitas histórias parecidas, sabe? E a gente sabe que sim, o público, ele, por mais que a gente queira fazer muitas inovações, o público gosta das mesmas É. coisas. E aí tu só muda a embalagem ali. O negócio. E aí, outra coisa que eu peguei, uma dica também no Newscast, que agora não vou conseguir me lembrar qual que é. Eu acho que foi o do Lucas. Qual deles? Lucas Bonaldo? Lucas Almeida? Eu acho que é o Bonaldo. Tá. Ele tem um escritório, só vou me lembrar de Lucas detalhes. Bonaldo, Lucas Bonaldo, é o Bonaldo. Ele falou sobre pegar, eu acho que foi ele que falou sobre pegar temas em canais diferentes, que não fosse do nicho de histórias. E Hum.
fui e fiz isso. E aí eu comecei a pegar essas histórias em outros nichos, assim. Boa, Eu, eu, boa. eu peguei eu peguei em canais de televisão, tá? Olha, como é que é? Canal de TV? Os canais que, por exemplo, assim, da Rede TV, esses canais que noticiam as coisas, sabe? Que postam as notícias. É. Nesse tipo de canal que eu fui pegar referência Então tu foi pegar referência de notícia, noticiário. de noticiário, exatamente. Olha aí, ó, de caça essa aí, hein? Essa aí eu nunca tinha ouvido, não. Essa aí foi boa. Gostei, gostei, gostei. Essa aí vai ajudar muita gente. Eu adaptei Interessante. porque, como são histórias emocionantes, dá para te adaptar, né, o tema da Faz história. sentido, faz sentido. E aí tu joga no GPT, pega a notícia, GPT adapta para minha estrutura aqui, para o meu tema. Eu, Geralmente é isso ou é da tua cabeça? eu pego o título da notícia e aí eu peço para ele me dar ideias de temas e títulos relacionados àquilo ali. Muito bom. Cara, é conteúdo infinito, né? O YouTube é isso, é conteúdo infinito. Pode criar quantos canais quiser, conteúdo que quiser. Olha só, aí, pegar a dica de canais de notícias. Muito bom, gostei dessa dica, top demais. Você falou que a questão da CTR, né? Que era o teu desafio. Você pegou depois uma dica aqui na comunidade e você conseguiu aumentar ela. Como é que é a tua questão de CTR no nicho que você atua? CTR. Como é que é a questão de thumbnail, né? Porque CTR tem a ver com thumbnail. Tuas thumbs são aquelas o quê? De metade texto e metade imagem? Aquela thumb de uma imagem só a É, imagem? só a imagem. E aí tem que ser o quê? Expressões fáceis. Como é que é geralmente uma thumb padrão do teu nicho aí? Essa aqui é só uma imagem. Como é que você faz geralmente? Normalmente eu faço ou é dos primeiros segundos da história, assim acaba sendo aonde é o meu gancho também, né? Que mais ou menos é a cena inicial da minha história. Certo. Aí sempre o foco é no personagem principal. E aí sempre muitas expressões faciais, assim, quanto mais zoom, às vezes, quanto mais aquela coisa, a gente acaba dando uma exagerada nas expressões porque gera aquele Sim. impacto, mas eu já tive thumbs aqui em que os personagens estavam só ali assim, não estavam fazendo nada assim, sabe? Não tinha nada de extraordinário, era só mesmo uma das imagens que eu ia colocar no meu vídeo e performou muito bem, porque eu percebi que o meu título importa muito mais do que a minha thumb. Teu título, então. Porque quando eu modifiquei os títulos com aquela dica que eu te falei do casal, a minha CTR mudou muito e eu não mudei nada na minha thumb. Nada. Entendi. A CTR é o conjunto, né, de thumb e título. Então, no seu caso aí, você viu que o poderio mesmo está no título. Dá uma dica de título então pra galera aí, dá uma super dica, insightzaço aí de título, ao vivaço aí pra galera. Tipo, pra galera já pode aplicar hoje. Eu acho que o melhor insight é encontrar a estrutura, que foi o que funcionou para mim, encontrar uma estrutura de título campeã. Então, por exemplo, nicho de histórias que é muito assim, algo do personagem, alguma situação, né? Alguma situação de perigo, vulnerabilidade, alguma coisa nesse sentido, e a situação em si, né? Por exemplo, o personagem, a situação em si e a reviravolta de algo que vai melhorar. No meu caso, as minhas histórias, nenhuma das minhas histórias tem final triste. Porque eu falei, cara, já tem tanta coisa. Então eu quero só finais felizes. Então todas as minhas histórias e muitos dos comentários do meu público é justamente isso. Nossa, eu chorei tanto no início e agora, graças a Deus, um final feliz. Então, tipo assim, o meu maior foco é esse. Então, no meu título, Boa. e aí eu tenho uma estrutura base que o meu título ele tem uma frase inicial, essa frase inicial, que ela vai em todos os meus títulos, e aí depois segue justamente personagem, situação e resolução. Frase inicial, personagem, situação e resolução. É, Essa é a é, estrutura validada no seu canal aí de títulos, dos títulos. exato. Muito Mas bom, encontrar, muito bom. encontrar estrutura de título é a melhor coisa que o pessoal pode fazer. Boa, boa. Gostei da dica e concordo contigo também. É uma boa estrutura de título. A estrutura, igual você falou, a estrutura campeã, né, a validada aí, vai te levar a lugares muito interessantes no YouTube. Muito bom, muito bom. Como você, na sua rotina aí de mãe,
rotina de empresária, agora empreendedora, né? Tendo que também cuidar da sua saúde, né? Você falou que gosta de academia, você mantém também esse estilo de vida, você também tem seus afazeres, você fala, né? Tem a sua terapeuta. Como é que você encaixa ou equilibra, organiza o seu momento de produzir vídeos com toda o resto, né? Ou seja, toda a vida acontecendo aí. Em que momentos do seu dia você faz teus roteiros, suas imagens? Como você divide a sua produção? Em que momentos dos dias você faz, né? E quanto tempo você leva aí também? Atualmente, eu trabalho só no período da tarde. De manhã, a minha filha levanta a hora que ela quer, assim, Boa. eu não acordo mais ela, claro, né, porque ela tá de férias, mas no período escolar, ela levanta ela ali umas 8 horas, aí eu já levantei, eu já tomei meu café, já me arrumei, porque depois de deixar ela na creche, o meu primeiro compromisso é comigo, eu vou treinar, eu faço CrossFit, então Boa. eu tenho o horário, né, da aula ali, então eu deixo ela na creche. Agora, nesse período, ela tá ficando em casa com meu marido, enfim. E aí eu vou treinar de manhã. É assim a minha rotina. Eu vou treinar, volto para casa, organizo a casa, faço, né, organizo a janta, aquela coisa, o almoço e essa parte da manhã basicamente é para mim, assim. Aí eu almoço, eu descanso, que a minha filha, ela tá ficando no período integral, porque eu tinha conseguido a vaga para ela no período integral, né? Já que eu tava trabalhando. E aí agora ela acabou continuando nesse período. Mas eu acabo buscando ela mais cedo. E agora de férias mesmo, a minha rotina é assim: ela dorme, ela vai tirar a soneca da tarde e eu vou centro para trabalhar. Daí, no período em que ela tá dormindo ali, se eu não tenho um tema já, se eu já não tenho. Às vezes, e em relação a temas também, hoje em dia, eu tenho ideias da minha cabeça, assim, penso em histórias que eu gostaria de contar. E jogo ela no chat GPT e peço para ele adaptar para a estrutura que a gente já sabe que funciona no meu canal. Sim. Então, quando eu tô inspirada, eu vou e eu mesma crio as minhas histórias. Mas se eu não tenho tema, não tenho nada, eu pego algum tema que eu do próprio YouTube, né? No chat GPT eu tenho uma lista, eu fiz uma, eu não lembro agora como é que é o nome, mas eu estruturei ali para que uma vez na semana ele me dê os temas em alta no meu canal, que melhor performaram e que melhor performam para o nicho de histórias, né? Ele faz ali, ele me entrega toda segunda-feira. Então eu pego ali um aviso, né? Como se fosse um aviso, assim, ele criou, ele mesmo que se ofereceu. Olha aí. E aí eu pego, às vezes, uma ideia dali, às vezes eu pego uma ideia da minha cabeça, assim, e aí eu vou e começo a criar o meu roteiro. Eu faço o roteiro pelo Cloud, porque eu me Hum. preocupo muito com o chat GPT. Ele é maravilhoso, mas ele peca muito nessa questão do roteiro, e para roteiro longo mesmo é pedir para sofrer. E aí eu faço eu faço no Cloud o meu roteiro, então ali 10 minutos ele gera o roteiro para mim, né? Eu também. O meu marido ele é programador, então ele me ajuda muito nessa questão de prompt. Eu tenho uma dificuldade com prompt, então eu falo, ó, eu quero um prompt assim, assim, assado, então ele estrutura os prompts para mim. Eu tenho um prompt já que eu coloco lá no Cloud e ele já me entrega a história redonda, porque o Cloud também gosta de falar demais, né? Porque o GPT Gosta. fala menos, o Cloud fala Gosta. demais. Então ele já me entrega e eu peço pro chat GPT, que isso é outra coisa também que eu dá dica pro pessoal revisar o roteiro, né? Porque eu já tive vários problemas com isso. O meu vídeo, inclusive, que viralizou, ele viralizou com um erro muito grande na história, assim, porque eu analisei a estrutura, né? O meu mapa narrativo, mas eu não analisei, eu não fiz a análise final da coerência da história. Então, toda vez que o Claudio termina, eu pego aquele roteiro e peço para o chat GPT fazer a análise dele de coerência e cronologia porque são histórias, né? Então tem uma cronologia. E aí ele geralmente ele tá vindo assim redondo, não tem que fazer modificação nenhuma. E aí eu faço essa parte do roteiro e faço as imagens com o Sora. Eu tentei N outros geradores de imagem e eu não me adaptei com nenhum. O meu canal ele tem uma estética específica, que é a que eu gosto,
que é o que o meu público se identifica, e eu só consigo gerar com Sora. Só que o problema do Sora é que é só 2 imagens por vez. Então é o que mais me demanda hoje. Eu levo ali, às vezes, meia hora, 40 minutos para conseguir gerar. São 8 blocos, então são 16 imagens, mais a thumb. Então, são 2 ou 3 opções de thumb, então mais ou menos umas 20 imagens, que é o que mais me demanda. Se a minha filha não acordar da soneca, eu consigo finalizar o vídeo, porque daí, a partir daí, é 20 minutos e o meu vídeo tá pronto, né? Eu faço o arquivo, gero o arquivo SRT, jogo no CapCut, e do CapCut eu pego esse arquivo e eu jogo no Filmora, porque para cortar os silêncios eu fui pelo Filmora. E quando eu comecei a fazer os meus vídeos, eu fazia pelo meu notebook. O meu notebook, ele tem mais de 10 anos. Ele é um notebook muito velho. Então, eu levava muito tempo. E o CapCut, ele não rodava. Ele simplesmente não rodava no meu computador. Aí, o Filmora era a única coisa que... Ele era a única coisa que funcionava ali, né? E aí, então, eu uso o CapCut para gerar a narração, corto no Filmora e edito por ali também. Os meus outros vídeos, os meus vídeos anteriores, eu fazia só com imagem. Hoje, eu faço vídeos, então, meus 30 segundos iniciais é vídeos. Também peguei essa dica no Changerscast. Os meus 30 primeiros segundos é no Grok. Eu acho que Boa. é a minha única ferramenta gratuita. O resto todas eu pago. Aí eu faço os 30, faço ali, são 6 vídeos mais ou menos que eu faço no Grok. Aí eu jogo tudo no Filmora, boto ali os 30 segundos, boto as minhas imagens, a minha narração e exporto o vídeo. Eu não tenho edição nenhuma além disso. Antes eu tinha uma edição de imagens, assim, né? Eu fazia uma edição nas imagens, mas hoje com os 30 segundos de vídeo ali eu não faço mais nenhuma edição. Às vezes eu coloco alguma transição, alguma outra coisa assim que eu quero dar uma incrementada. Mas eu levo em média 2 horas para fazer todo o meu processo de um vídeo. 2 horas aí, né? Um vídeo feito em 2 horas aí. Duas Vídeos horas. aí, pegando a média aí, né? 15 mil aí no mês. Segunda a sexta, né? Segunda a sexta. Então são 20 dias no mês. É como se fosse praticamente R$ 1.000 por vídeo. E o 20 dias no resto mês, 18 mil. R$ 1.000 por vídeo. Vamos lá, 1.500, R$ 800 por vídeo. Então em 2 horas por dia você faz R$ 800 aí. Trabalha 2 horas por dia e cada dia sai R$ 800 aí. Que vida boa, hein? Deus abençoe o YouTube. Deus abençoe você também que está aqui com a gente conversando. Cara, que coisa boa e que legal saber. Gostei da sua rotina aí, né? Muito, muito, muito bacana, porque você consegue equilibrar tudo. De manhã você dedica a sua filha, né, para a escola, depois você dedica a você, principalmente, né? Você tem um tempo da tarde. Tem o seu marido também que te auxilia. Cara, eu gostei, 2 horas por dia, muito, muito. Eu gostei muito que desde o início você está falando. Sempre, acho que a palavra desse episódio é equilíbrio, tá? é, Desde o início você fala, não, sou uma pessoa que me preocupo sim com minha saúde física, saúde mental, então você falou de academia, você falou de terapia aqui, né? Você está fazendo coisas que fazem bem para sua mente, então desde lá de trás, né? Você, nos empregos que você teve, que até te pagavam bem, mas ainda não era aquilo, então tá de parabéns também por isso, né? Por ter a coragem também, por saber se ler, né? Então essa reflexão interna e ter a coragem de botar em prática de não, não funciono bem assim, eu funciono assado, por mais que o assado seja aí 1% do que a galera faz, né? A maioria das pessoas segue naquele modelo tradicional, mas se eu não sou feliz assim, eu tenho que ter coragem de fazer do jeito que eu acho que é o correto e sem deixar de lado, né? Minha família, minha saúde física, mental. Então, tá de parabéns. Realmente, eu acho que a palavra é essa mesmo, equilíbrio. E eu gostei muito que você dissecou aqui com detalhes do teu processo de produção. Você falou das ferramentas, falou exatamente o tempo que leva, como você divide. Cara, gostei muito. Cara, esse episódio aqui, se você ainda não comentou aí, meu amigo, minha amiga, o melhor Channel Sketch de todos, vou te dar aí 3 segundos para comentar, porque esse episódio aqui tá virando muita chavinha. Vai sair hoje. A Fê tá comentando aqui, eu até anotei aqui, a Fê falou dos episódios que inspiraram ela, né? Alguns deles, Liege, Ozeir, das irmãs Pimpinelli e da Raíssa. Eu tenho certeza que esse episódio daqui também já vai passar a entrar na lista de episódios que inspiram a galera aí, pode acreditar. Inclusive, vou colocar na tela final aqui
Eu vou escolher dois desses episódios aqui que a Raíssa, olha aí, que a Fernanda falou. Vou botar na tela final para vocês também se inspirarem naqueles episódios que a Fernanda se inspirou. E depois o episódio da Fernanda vai começar a aparecer na tela final dos episódios seguintes, porque realmente isso aqui vai me dar muita chavinha. Inclusive, se prepara, Fê, para você receber muita mensagem de carinho aí da galera que vai se inspirar no seu episódio aí. É só a bola de neve da prosperidade ganhando forma agora e é para sempre. Então, é isso. Quero saber. A gente já falou, não tem mais nada para falar de YouTube aqui, né? De canal, porque você entregou o ouro, a prata e o bronze aqui. Entregou tudo aqui, de mão beijada aqui para a galera. Eu quero saber um pouco de futuro agora, né? A gente está agora finalizando o ano, inclusive. Inclusive aí, ó, peguei o meu gorro de Natal aí, vamos falar agora de futuro, né? Porque a gente está agora finalizando o ano. Esse Channelscast aqui vai ser o Channelscast que vai sair na semana de Natal. Então nada melhor que nessa época do ano aí de esperança, renascimento, né? A galera, nada é por acaso, né? Vai receber esse presentão aqui, o Channelscast da Fernanda. E vamos falar de futuro, Fê. Você agora estamos finalizando um ano, 2025 foi um ano muito especial para você, 2026 tem todo o potencial aí, vai ser muito melhor. Como você se enxerga nesse 2026 agora? Em questão de YouTube, né? Vai querer abrir mais canais? Vai ter alguma meta financeira aí que você quer bater por mês? Fala pra gente aí das suas projeções para o ano que agora vai entrar. Gui, eu já tenho um segundo canal em que eu comecei a postar alguns vídeos de, assim, eu não tenho, eu tenho uma frequência, mas é uma frequência muito baixa, porque como esse meu, eu aprendi com esse meu canal, né, eu não quero, então eu posto ali 2 vídeos na semana nesse meu novo canal, e eu quero mais um canal pro ano que vem. Eu já pedi pro meu irmão, eu tenho um irmão de 16 anos, e Ó, para pedir para ele me ajudar. Então, esse meu segundo canal, eu vou passar para ele, né? Para boa. ele ir fazendo a parte de edições para mim. Eu vou continuar na parte de tema, aquela parte mais estratégica de pesquisa e tudo mais, eu vou continuar. E aí eu vou passar a parte de edição para ele, porque, como a gente estava falando, eu busco sempre o equilíbrio. E se eu colocar mais canais, eu vou ser obrigada a fazer muito mais coisas e talvez eu tenha que tirar alguma coisa hoje que já está funcionando. E eu prefiro delegar, né? E também fazer as pessoas crescerem junto comigo. Então, eu vou passar esse canal para eu começar a estruturar um novo canal. E aí, esse canal que eu já comecei, ele também é no nicho de histórias, mas não é histórias emocionantes. Tá. E aí, é histórias para dormir, até o pessoal que Boa, boa, bom nicho. com nicho. E o meu próximo canal é de músicas, porque também foi inspirado num Channels Cast que eu vi na semana Boa, passada, da moça, eu não lembro o nome dela, eu sou péssima com nomes, boa. mas inspirado no Channels Cast dela, eu vou fazer um canal de música. E aí, pro ano que vem, pra metade do ano que vem, eu quero estar já tirando ali entre 50 e 100 mil de AdSense. O meu canal ele já está estruturado com um infoproduto, esse de histórias. Boa, nossa. E ele também já tem uma. Eu trabalho ali a parte do clube de membros e também uma comunidade externa de assinatura, né? Com conteúdos exclusivos, assim. Porque eu vi que eu pesquisando é uma estrutura que funciona bem para canais de histórias. Até porque é difícil tu botar um outro tipo de produto, assim, né? Mas infoproduto e comunidades funcionam muito bem. Então, eu quero estar tirando do AdSense 50 e 100 com esses meus 3 canais, ou 2 canais por enquanto, até a metade do ano que vem. E aí eu tenho também a minha irmã, que ela tem uma agência de marketing, assim, então ela me ajuda com essa parte de infoprodutos e comunidade. Essa outra parte, sabe, que não tem relação com a criação de vídeo, com essas outras fontes de renda, é ela que estrutura para mim e cuida dessa parte. Boa. Então, eu já tenho meio que como é que é uma mini empresa. Não, é uma empresa, tudo estruturado aí. Você falou que tem a estrutura já de venda aí, que você leva a galera até para uma comunidade à parte. Não, tá de parabéns. Vou te falar, 100 mil por mês é pouco, vai ser pouco porque você vai tirar aí. Meu amigo, minha amiga já comenta aqui, Fê, rumo aos 200k. Vou dobrar a meta. Fê, rumo aos 200k, porque 100k você já vai bater. Agora a meta é dobrar.
Então comenta aí, Fernanda rumo aos 200k no mês e já está manifestado aqui. A galera que comenta aqui vai ajudar nessa egrégora aí de prosperidade e abundância em questão de tempos aí. Daqui a pouco você já está batendo esse resultado e aí eu vou fazer o segundo convite, que é você volta aqui e conversa com a gente de novo, beleza? Beleza. Fê, chegou aquela hora do episódio que eu faço aquelas perguntinhas de cunho mais opinativas para os meus convidados. Topa participar? Sim. Olha, primeiro eu quero saber, eu sou muito curioso essa questão de sonhos, né? Estamos chegando aí, Natalzão, de novo, época de magia, de sonho, de esperança, renascimento. Me fala um sonho, um grande desejo que você tem, que quer realizar e que você sabe que você vai realizar. É só questão de tempo. São dois sonhos. O primeiro é comprar minha casa. Eu quero muito comprar Boa. uma casa que tenha um terreno para minha filha, até porque provavelmente eu ainda tenho intenção de ter, pelo menos dar um irmão para ela. E então eu quero um lugar que tenha espaço, bastante espaço para ela, né, e para meus futuros filhos. E o meu segundo sonho é ir para os Estados Unidos e conhecer o parque do Harry Potter, porque Ah. como é que é? É o meu sonho infantil. Eu acompanho essa saga desde que ela, né, virou, desde a época dos livros, assim. Então, é um sonho muito grande levar minha filha para viver isso junto comigo. Cara, que coisa linda. Harry Potter realmente é incrível, é incrível. E a gente está falando de magia aqui, né? Realmente, magia, Harry Potter, tudo a ver. A galera vai comentar aqui então: Fernanda, esta casa já é sua. E Fernanda no parque do Harry Potter com a filha. Você vai levar sua filha junto com você no parque do Harry Potter e vocês duas vão se encantar e se emocionar juntas. Já comenta aqui: Fernanda e filha no parque do Harry Potter, lá nos States. É o parque da Disney, né? Aquele parque lá bacana, muito bom, muito bom. Fê, me fala isso na tua trajetória, né? Existe alguma figura, alguma personalidade que atua aí como mentor, mentora, alguém importante, uma personalidade importante nessa tua caminhada até aqui? Existe? Existem algumas pessoas. A minha mãe em primeiro lugar, assim, porque eu acho que com tudo que ela teve que abrir mão, sabe, na vida dela, ela é uma mulher muito, muito bondosa e muito iluminada. E o meu ex-chefe, esse que eu falei pra ti, que eu trabalhei com ele é uma pessoa, assim, sem igual, ele me ajudou, ele foi literalmente como um pai pra mim. O meu marido, que é uma pessoa que me inspira muito, porque o meu marido, ele é uma pessoa que não desiste das coisas. E ele é muito constante e também ele tem muito essa questão do equilíbrio, né, que a gente estava falando. Ele é muito equilibrado. E também Jesus Cristo, porque não tem como. Eu sempre falava, eu sempre falei para, né, para as pessoas assim, ó, se Deus me colocou nessa terra, se eu tô aqui, com certeza é para viver o melhor. Jesus não ia, a gente não, ele não ia deixar todos os ensinamentos que ele deixou pra gente viver o que a gente tinha que viver, se não fosse pra viver o melhor. Eu acho que sem ele, né, sem ele como base, as coisas não tem tanto sentido. Boa, boa, muito bom. Gostei desse pódio aí seu. Realmente um pódio muito valor. Você falou agora, né, de nichos aí que você quer explorar. Canal de música, canal de histórias, mas sem ser emocionantes, né? Você tem o seu canal de histórias emocionantes. Me fala um nicho aí que você, do contrário, você não faria, não atuaria, não se sentiria confortável de estar produzindo conteúdo. Histórias de terror. Eu tentei fazer um vídeo, na verdade, eu cheguei a pesquisar, Gui, assim, nesse meio tempo em que, quando o teu canal vai fluindo, a gente começa a ter ideias e querer saber outros, né, outros nichos para explorar. E aí eu fui, e não era nem terror, era suspense. E eu já fiquei com muito medo. Eu falei, não, para mim isso aqui não vai rolar. E daí eu não seria histórias de terror. Boa, boa, história de terror. Legal. Lá no, vamos lembrar o seu começo lá, né? Que foi em março desse ano. O que que você acha aí, questão agora, não técnica, mas questão comportamental, emocional, psicológica. O que que você acha que se você tivesse domado ali, segurado as pontas, você teria tido um resultado, ou até menos tempo, ou um resultado assim, sem se preocupar muito? Eu digo assim, ansiedade, perfeccionismo, impaciência? Existe alguma coisa que lá atrás te travou nessa questão mental, emocional e que hoje já não te trava mais ou não te trava tanto que você já dominou? Ah, sim.
acreditar que eu tenho a capacidade, sabe? Porque eu sempre me colocava como uma pessoa desinteressante, como se fosse assim, entendeu? Então, por exemplo, se eu vou fazer um vídeo, nossa, mas quem é que vai querer assistir esse vídeo? Será que essa história realmente é interessante? Mas eu estava fazendo tudo certo. Eu estava fazendo, como é que é, o feijão com arroz, claro, né? Que nem a gente estava falando. Tirando a questão de frequência, porque se eu tivesse postado, meu canal monetizou com 19 vídeos. Se eu tivesse postado 19 vídeos em um mês, eu teria Sim, monetizado em um mês, sim. né? É mais essa questão de perfeccionismo e enxergar em mim realmente esse potencial. Eu tenho essa capacidade de fazer boas histórias, de fazer, sabe, que o meu canal tem potencial para isso. Boa, boa. Isso é muito importante, muito importante. Agora, eu vou te dar duas opções, você não pode ficar em cima do muro, tá? Tem que escolher, e aí, enfim, tem que escolher, é isso aí. Você falou que tem uma estrutura toda aí já de para vendas, né, de produtos no canal, então eu vou te dar duas opções. Esse seu canal de histórias emocionantes que vai fazer aí 100 mil no mês, tá? E você tem ainda a opção de vender produto, ou seja, pode aí ultrapassar 100 mil só de AdSense, tá? Tem um canal de histórias emocionantes, 100 mil de AdSense e com produto aí com uma esteira de produtos, uma estratégia de produtos validada vendendo. Ou então, três canais aí que te faz cada um 20 mil no mês, só que não vende nada, não tem como vender nesses canais aí. Um canal de 100 mil por mês de AdSense, mais vendas, ou três canais de 20 mil por mês, cada um sem vendas, o que você escolheria? Um canal de 100 mil mais vendas. Ok, ok, tá feita a sua escolha. Sabe por quê? Porque aí entra justamente nessa questão que a gente estava falando agora. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Boa. Eu acredito no potencial. E assim, eu tô feliz e muito grata hoje ao meu canal. Mas se eu tiver que largar ele e ir para outro canal, eu vou, entendeu? Cara, eu gostei dessa frase, hein? Pra mim chegou, hein? Se eu fiz uma vez, eu faço de novo. Você que está nos ouvindo aí, agora às vezes está num momento, sei lá, algum momento de desafio seu, pessoal do canal, já comenta aí. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo e melhor, né? Porque já com conhecimento aí, cara, gostei, essa frase chegou. Se eu fiz uma vez, eu faço de novo e melhor. Já comenta aqui embaixo. Minha amiga, adorei conversar com você. De realmente, esse episódio aqui vai mudar a chavinha de muita gente, vai ajudar muita gente. E assim como você foi inspirada lá atrás, agora você entrou no hall das pessoas que inspiram, né? E que motivam os demais colegas, demais alunos da Channels e até pessoas que não estão na Channels, mas consomem aqui os Channels Cast para pegar dica, monetizar seus canais. E todo mundo depois acaba entrando na Channels. A Channels é o ponto final da galera. Isso é sempre muito bom. Já quero aqui te parabenizar, já te parabenizei antes, mas de novo aqui publicamente, não só pelos seus resultados financeiros, mas pela sua mentalidade, né? Você se colocar sempre em primeiro lugar. Como eu falei, eu acho que a palavra desse episódio é equilíbrio e muito bom estar conversando com uma pessoa que tem a percepção do quanto isso é importante e que não fica só na teoria, né? Você bota isso em prática. Você poderia estar usando desculpas aí de, nossa, não, porque você falou, porque eu engordei 10 quilos na pandemia, ou não, porque agora eu tive filha e vai ficar complicado. Não. Você entende que, você falou, né? Tem que ter a Fernanda mãe e a Fernanda mulher. Um insight que você pegou da sua irmã, se não me engano. E você bota isso em prática de forma excepcional e com certeza você também é inspiração aqui para outras mães, outras pessoas, outras mulheres também que pode ter filho, não ter filho, mas que estão aí com desafios na vida e elas estão aqui se inspirando em você, sabendo que dá para fazer, né, tudo é igual aquela frase, se organizar direitinho, né, não? Então dá para fazer tudo muito bem e você ainda assim conseguir ser próspera, né, ser saudável e ser próspera na sua vida. Então, parabéns. Eu com certeza saio desse episódio muito mais inteligente, mais motivado, né, e mais rico também com toda a certeza. Eu queria, antes de finalizar, né, na verdade, quem vai finalizar vai ser você. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, então, para a galera aqui que está com a gente até agora. E aí, o que estiver passando no seu coração, frase, uma mensagem, uma palavra que seja. O que você diria para essa nossa querida audiência agora aí, sabendo também que vai ser o episódio da semana de Natal? Fernanda, o microfone é todo seu. Eu diria, primeiramente, que vivam o processo, vivam todos os processos, porque às vezes a gente espera chegar
no resultado, às vezes a gente espera alcançar alguma coisa para estar ali. E estar presente, entrando na questão do equilíbrio, estar ali presente facilita com que você chegue mais leve no seu resultado. Então, eu fiquei muito feliz, né, quando eu cheguei no meu resultado, mas eu estava vivendo aquele processo, eu estava vivendo cada passo. Não é fácil. O processo ele nunca vai, ele não é tranquilo para as pessoas. Ele não foi tranquilo para mim, mas ele é necessário ser vivido. Então, tem dias em que a gente vai ter que sentir aquela ansiedade, que tu vai sentir aquela preocupação, mas tudo isso são fases e essas fases elas passam, todas elas passam. O bom, ele dura o tempo que tem que durar, e o ruim, ele dura o tempo que ele tiver que durar, mas ele vai passar. E você vai chegar onde você quiser, desde que você acredite no seu potencial e viva o processo. Ninguém chega do ponto A do ponto, até o ponto B se não sair do ponto A. Se tu não der o primeiro passo, tu não vai chegar em lugar nenhum. Boa, boa, boa. Adorei a frase. Então você já comenta aqui embaixo. Eu vivo o processo. Segue a dica aí da Fernanda, dica dela que tem resultados não só no YouTube, mas na vida, não é mesmo? Minha querida, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui para conversar comigo, para transbordar aqui na vida de todo mundo. Muito obrigado de verdade, viu? Eu que agradeço. E vou fazer o convite de novo, você que está com a gente até agora aqui, tem um link aqui no comentário fixado, uma oferta especial da Channels para você, você que se inspirou aqui nesse episódio, você que pegou várias dicas dentro da nossa comunidade ali. Não tem só o ouro, a prata e o bronze, lá você encontra a mina de diamantes inteira. Inteira, né? Você que quer ter aí, se inspirou na Fernanda, quer ter resultados como ela, assim como dos outros membros aqui, dos outros convidados do Channels Cast. Essa oportunidade é para você. Você entrando lá, me manda um salve, @egdias, e eu vou te mandar um salve de volta. Fala que você veio aqui inspirado pelo Channelscast da Fernanda. E já deixo aqui o meu Feliz Natal para vocês, meus amigos e minhas amigas, que seja um final de ano abençoado para vocês aí, estejam com suas famílias, de muita saúde, muita prosperidade. 2026 está chegando aí e vai ser muito melhor que 2025. 2026, o melhor ano de todos. Já comenta aqui. 2026, o melhor ano de todos. Minha amiga Fê, fica com Deus. Feliz Natal para você. Beijo na filhota, beijo no maridão. Que vocês tenham boas festas, boa virada aí. 2026, a gente vai conversar de novo, porque você vai ter aí os seus 200 mil que a gente estava conversando aqui, né? E a gente vai conversar de novo e vamos trocar mais ideia. E vamos que vamos. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Fique com Deus e tchau, tchau!